Boa noite, meus amigos. Há cerca de umas 3 semanas, eu parei de publicar no YouTube por motivos pessoais, saúde, cansaço, problemas para resolver na casa espírita, e eu realmente não tinha cabeça para me sentar e me organizar. Pois bem, estou recomeçando hoje de maneira ainda amadora, mas dentro de alguns dias eu vou arrumar alguém que me ajude a fazer uma coisa mais tecnicamente, mais bem dirigida. Esse meu canal não tem a proposta de eu me tornar famoso, muito menos de ganhar dinheiro para mim. A intenção nossa é ganhar, depois de um ano, 1000 pessoas clicando, no mínimo, que assistiu ou que curtiu, dar sinal no canal do YouTube para eu ter direito a uma bonificação, não sei se é de R$1.000 ou R$1.500, que ajudaria a gente na sopa fraterna e nas atividades social e assistencial. Este canal é meu pessoal, não é um canal espírita, embora a minha base seja o espiritismo. E então eu sempre vou usar um tema atual, vou colocar a minha opinião pessoal e colocar o que eu li de algum livro, de alguma coisa espírita a respeito do assunto. Bom, vamos lá. Peço a vocês, por favor, divulgar o meu canal, Cido Gabriel 9955. Eu não sei colocar ainda as tarjas direitinho, como é que deve ser. Essa semana eu vou me organizar para isso. A necessidade faz a hora, a gente tem que fazer as coisas de maneira correta. Bom, vamos lá. Estava vendo televisão agora há pouco e vi na internet, na televisão, chamadas muito curtas sobre uma manifestação que teve hoje em São Paulo, na Avenida Paulista, em decorrência da morte de uma pessoa que estava presa desde o dia 8 de janeiro por conta do, entre aspas, terrorismo criado no Brasil para tomar o Congresso. Essa pessoa morreu de um mal súbito e revoltou muitas pessoas. Bom, primeiro, na minha opinião, eu não acho que era todo o pessoal que estava trabalhando em torno da ideia daquele momento fossem terroristas ou qualquer coisa que o valha. Não concordo com o vandalismo, não concordo com as atitudes de quebração, mas eu acho que há muita coisa que nós não sabemos e isso não cabe a mim tentar analisar algo que tem repórteres, tem televisão, tem jornais que poderiam nos ajudar muito. Sinto sim, uma opinião pessoal minha, que as televisões não dão ênfase àquilo que precisa. Por exemplo, a manifestação de hoje, se fosse do caso contrário, seria divulgado a todo instante, em todos os canais, mas não acontece quando é com relação à crítica do atual governo. E eu acho que isso é um desserviço que as televisões estão fazendo com o povo brasileiro. Aliás, eu não acredito muito mais nem em jornalismo, nem em pessoas que se colocam como defensores da pátria. Não sou político, não estou apoiando este ou aquele candidato, eu estou lutando para que a gente possa acordar e perceber e observar as coisas com melhor nitidez, com maior transparência, sem partidarismo. Eu fui uma das poucas pessoas que deu a cara a bater no tiro de guerra, falando a respeito do que o Chico havia contado para os amigos, sobre as opiniões que ele tinha do futuro do Brasil. E isso o Chico falou há mais de 30 anos atrás. Vários amigos publicaram matérias e a partir das suas publicações, de conversa com outros amigos meus, eu colhi as informações, juntei provas e aí eu pude falar o que o Chico havia dito e por que o Chico nunca gravou ou escreveu nada sobre esse assunto. Isso foi na época das eleições do segundo turno, do primeiro e do segundo turno. Bom, eu realmente falei aquilo que eu sabia, falei baseado nos amigos de renome do Brasil, para poder mostrar que o Chico Xavier era um homem sim que estava antenado, tinha suas preocupações, tinha os seus receios, e ele desabafava, conversava, trocava ideias com os amigos mais íntimos dele, do qual eu não fiz parte desse grupo de amigos. Eu conhecia Chico, eu almocei com ele uma vez ou outra, fui por 10 anos, frequentei o grupo da prece, mas eu era de uma outra casa espírita, eu assistia as mensagens, era lá no grupo da prece que eu conversava com o Chico um pouquinho mais tranquilamente,
e às vezes algum recado que ele mandava para mim, ou eu mandava me enviava através de amigo algum pedido, e ele me respondia, me ajudando na minha vida pessoal. Mas eu não desfrutei da intimidade da casa de Chico Xavier. Ele nunca me contou nada a respeito do Brasil, a não ser da minha própria vida e dos conselhos que ele me deu desde que eu o conheço há mais ou menos 40 anos atrás. Eu moro aqui em Uberaba há 38 anos. 2 anos antes de eu mudar para Uberaba, eu vim a Uberaba, conheci o Chico, eu já era espírita em São Paulo, e aí eu me encantei com tudo, larguei São Paulo e vim morar em Uberaba. Bom, vamos lá. O mundo está de perna para o ar. Guerras, conflitos, morte, sofrimento, dores e lágrimas. Não menos importante que tudo isso que está acontecendo no mundo, o nosso país, ele está vivendo, sempre viveu, uma ideia falsa, uma ideia mentirosa de um país organizado. Não vejo o Brasil como organizado, não vejo o Brasil ainda como democracia, não vejo o Brasil ainda como um país fraterno, embora seja, por enquanto, um país cristão, de evangélicos, católicos, espíritas e mesmo de outras religiões que respeitam e têm muito carinho, muita admiração para aquele que eu chamo de governador do planeta, chamado Nosso Senhor Jesus Cristo. Com relação a tudo que eu estou vendo, eu vejo as guerras e fico pensando, nós temos guerras no Brasil todos os dias. Hospitais, políticos, prefeituras, desvios, corrupção, desmandos, interesses pessoais, em outras palavras, o egoísmo. Eu estou vendo esse calor horroroso aqui em Uberaba e no Brasil todo, a enchente no sul, e me lembro aqui de uma fala. O Carlos Bacelli havia voltado de uma viagem de Tuiutaba, e Tuiutaba é uma cidade próxima de Uberaba, a 160 quilômetros, um lugar muito quente. E o Bacelli chegou num cansaço muito grande de uma palestra que ele foi fazer lá, não sei se era uma Cometrim, um evento espírita. E aí o Bacelli, conversando com o Chico na mesa, disse assim, Nossa Senhora, que calor que eu passei em Tuiutaba. Quase desmaiei de tanto calor, estava muito quente o clima na cidade. E contando do calor, etc e tal, do mal-estar que ele sentiu, o Chico virou e disse mais ou menos assim, eu não ouvi essa fala, mas eu ouvi o Bacelli explicando. Olha, Bacelli, eu talvez não esteja mais aqui para ver, mas vocês talvez estejam. Não duvide se um dia nevar em Ituiutaba. Não sei se o Chico falou aquilo brincando, embora o Chico não fosse de brincar. Mesmo brincando ele falava coisa séria. Mas quando ele colocou isso, eu fico a pensar hoje, 30, 35 anos depois. Se um dia nevar em Uberaba, no Triângulo Mineiro ou em Tuiutaba, significa que o clima do planeta mudou completamente. Espero que o Chico esteja enganado com essa informação. Até hoje, eu nunca ouvi uma palavra errada colocado pela boca de Chico Xavier. Por outro lado, para quem não tem conhecimento, o Chico é de tanta importância para o Brasil que, tendo sido para nós espíritas, Chico Xavier, a reencarnação de Padre José de Anchieta, consequentemente, em dobradinha com Padre Manuel da Nóbrega, que fora seu mentor espiritual em vida agora, como Emmanuel, dentre outras vidas que Chico teve, uma das mais importantes também foi como Platão, discípulo de Sócrates, foi como também um dos discípulos de Jesus, segundo os estudos espíritas. E o Chico, inclusive, em um diálogo com Juscelino Kubitschek, havia conversado com ele, porque os presidentes da República do Brasil, alguns deles procuravam o Chico para pedir um conselho, uma opinião, uma ajuda, uma prece, e o Chico teria dito, porque eu não estava presente, eu não posso afirmar, mas todos meus amigos comentam, o próprio Eurípides fala, que sugeriu a Juscelino tirar o estado do governo do Brasil da beira do mar. Foi aí que Juscelino, então, supostamente, teria construído Brasília,
construído o Congresso na cidade de Brasília. Isso aí vocês podem checar, está nos canais de vários amigos nossos, mas em conversa com Eurípides e com outros amigos, eles me confirmaram esse fato do encontro de Chico Xavier com o então ex-presidente Juscelino Kubitschek. Dentre outros assuntos, Chico era muito mais antenado, muito mais envolvido com o Brasil do que a gente possa imaginar. Me preocupa muito, não acredito que essa pandemia tenha acabado. Ela pode ter acabado, sim, o Covid, mas eu penso que outros vírus deverão surgir nos próximos 10 anos, de agora até os próximos anos. Eu não tenho dúvida que a gente vai passar por um momento difícil, considerando, segundo a visão espírita, a transição planetária, a mudança de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Isso poderá durar muito tempo. Alguns dizem a data de 2057. Outros afirmam que Chico teria dito que poderia demorar até 1000 anos para o planeta Terra se tornar efetivamente um planeta regenerado, como aconteceu na constelação de Capela, no Cocheiro. Quem quiser entender, leia o livro Os Exilados de Capela. Quem quiser entender sobre a formação da Terra, leia o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel Chico Xavier. Quem quiser entender sobre o Brasil, leia o livro de Humberto de Campos, ou Irmão X, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Dando algumas referências para vocês poderem ter noção de quem é Chico Xavier. E eu vou ler, peço a licença ao Bacelli, ao Pedro de Alcântara, esse livro encantador chamado Brasil, Pátria e Coração. Eu vou ler a mensagem que vai ser lida amanhã no Evangelho das 8 horas da manhã. Foi escrita no Casa Espírita Bittencourt Sampaio, em Uberaba, pelo médium Bacelli, o espírito Pedro de Alcântara, no dia 30 de outubro de 2021. Fidelidade a Jesus. Meus irmãos brasileiros, eis a hora de mostrar a Jesus fidelidade, dando exemplos de amor à humanidade, do novo tempo que começa agora. Perante o mundo que se desarvora e que se lança na incredulidade, demonstrai vossa fé na eternidade dos valores que tendes por escora. Não vos deixeis vencer pela ilusão do poder que corrompe o coração e segue escravizando o homem velho. Sede leais ao Cristo, o Mestre amado, que em vós, pelo Brasil, tem esperado para a vitória plena do Evangelho. Bom, eu acho que dá tempo, eu estou com 13 minutos, eu não quero que passe de meia hora. Esse livro, Brasil, para Pátria e Coração, médium Carlos Antônio Bacelli, espírito Pedro de Alcântara, organizador Isaac Valério. É apaixonante. Se der tempo, eu vou ler o prefácio do livro que foi feito pelo Isaac Valério, em 1º de janeiro de 2023. Eu acho que dá tempo em 5 minutos. Com isso, com essa leitura, vocês vão entender quem é Pedro de Alcântara, o amor pelo Brasil e quem são hoje os homens que comandam a nossa nação. E tirem as suas próprias conclusões. Lembrando, Bezerra de Menezes foi político, Euri Barçanufo foi político, e dentre outros, muitos homens da doutrina espírita foram políticos, mas políticos com letra P maiúscula, e espíritas com letra E maiúscula, coisa que está faltando hoje na nossa bendita doutrina espírita, cuja frase de Chico Xavier não me foge à lembrança: a febre me dá febre. Prefácio desse livro que eu li agora, o soneto que eu acabei de ler. Pedro de Alcântara nasceu a 2 de dezembro de 1825, mesmo ano em que Portugal reconheceu a independência do Brasil. Sua mãe desencarnou antes que ele completasse 2 anos de idade, e devido à complicada situação política pela qual passava o país, aos 5 se viu afastado do pai, Dom Pedro I, que, abdicando do trono, retornou a Portugal, tendo deixado o filho aqui no Brasil,
na esperança de que fizesse um bom reinado. Assumiu o trono imperial aos 14 anos, tendo sua maioridade antecipada, de vez que os governos provisórios, entre parênteses a regência, não conseguiram estabilizar os ânimos políticos. Desde a infância recebeu primorosa educação, tendo incorporado hábitos disciplinados de leitura e estudo. Seus tutores se preocupavam bastante com sua instrução, a fim de formar nele um monarca dotado de virtudes morais, como justiça, sabedoria, honestidade, tolerância e humildade, intento que foi logrado com êxito. Como vivíamos em uma monarquia do tipo parlamentar, os deputados acompanhavam sua educação, tomando conhecimento dos relatórios produzidos por seus tutores, nos quais chegou-se a ler que, abre aspas, nunca foi necessário chamá-lo para o estudo, talvez antes se julgasse algumas vezes prudente recomendar-lhe a abstenção de aplicação tão prolongada, fecha aspas. Nesse campo, podemos destacar o estudo dos idiomas, pelo qual tinha maior inclinação, tendo traduzido, ao longo da vida, muitas obras à língua pátria. Falava inglês, francês, alemão, latim, espanhol e italiano. Saía ainda lia um pouco em grego, hebraico, árabe, sânscrito, provençal e tupi-guarani. Preocupava-se não só com a sua educação particular, mas a considerava de importância nacional, tendo fundado várias instituições voltadas à instrução e à cultura. Podemos destacar sua participação na fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, em 1856. Outra característica notável no imperador era sua simplicidade, tanto no trato social quanto nas questões materiais. Fazia questão de atender a quantos vinham lhe procurar, recebendo a todos e anotando suas demandas, as quais passava aos seus ministros. Elizabeth Agassiz, eu acho que é assim que lê, por ocasião de sua vinda ao país, registrou em seu livro, abre aspas, Viagem ao Brasil, fecha aspas, o imperador e a família imperial assistiram a essas reuniões, e coisa digna de nota e que demonstra bem a simplicidade dos seus hábitos, em lugar de ocupar o estrado que lhe fora preparado, e para a imperatriz e as princesas, Dom Pedro fez colocar suas poltronas no mesmo nível das outras, como se quisesse mostrar que, pelo menos diante da ciência, todas as distinções se apagam, fecha aspas. Nunca esbanjou dinheiro, antes, pelo contrário, a dotação orçamentária da família imperial era módica, representando baixíssimo percentual das despesas do governo central. Esse numerário foi o mesmo em 49 anos de reinado, nunca tendo sido acrescido nem de nenhum valor. Aliás, suas viagens eram custeadas com empréstimos pessoais que tinha de tomar, não aceitando dinheiro público para esta finalidade. Assim como não aceitou a pensão que lhe foi oferecida após a sua destituição. Mesmo com reduzido orçamento, conseguia tirar parte desse recurso, destinando valores pessoais para donativos, auxílios a entidades beneficentes e científicas e bolsas de estudo, patenteando assim, estou acabando, tá, gente? Nobreza de caráter e desinteresse pelo acúmulo de posses. Entusiasta das ciências em geral, era membro de várias sociedades científicas pelo mundo. Esteve em 1876 na exposição do centenário da independência dos Estados Unidos, onde foi apresentada a invenção do Graham Bell, o telefone, e no ano seguinte, em 1877, já haviam sido instaladas as primeiras linhas no Brasil. Nunca escondeu sua posição contrária à subjugação imposta aos negros, declarando que, abre aspas, a escravidão
é uma terrível maldição sobre qualquer nação, mas ela deve e irá desaparecer entre nós, fecha aspas. Lutando contra o fim dessa prática, colocava em risco a manutenção do império, pois como no final do século XIX, já corriam no sangue popular as ideias republicanas ao trabalhar pela libertação dos escravos. Foi abandonado pelos donos de terra, uma das categorias que ainda o apoiava, culminando com sua deposição do trono. Embora ocupasse posição de imperador, não requeria para si nenhuma vantagem por isso, nem se interessava por pompas, inclusive nos registros e correspondências que mantinha. Era claro que seu juízo quanto à forma de governo que preferia. A República, escreveu em seu diário de 31 de dezembro de 1861, abre aspas, nasci para consagrar-me às letras e às ciências, e, ao ocupar posição política, preferiria a de presidente da República ou ministro a de imperador, fecha aspas, tanto assim que não opôs nenhum embargo à sua remoção, nem tentou restaurar a monarquia. Após 49 anos de reinado, tendo sido deposto da posição que ocupava, retornou à Europa e viu sua máquina física expirar em 5 de dezembro de 1891 em Paris. Muitos países publicaram notas respeitosas por sua morte. Realizou-se o cortejo ao som da marcha fúnebre de Chopin. Recebeu exéquias solenes, honras militares e diversas outras glórias, enfim, antes recusadas por ele em vida. Amante também das artes, ao campo da poesia, parecia ter predileção pelo soneto. Em vida, registrou-se vários de sua autoria. Como espírito, compôs diversos outros, tendo participação inclusive na primeira edição do Parnaso de Além-Túmulo, publicada em 1932, colaborando assim na inauguração da mediunidade de Francisco Cândido Xavier em sua tarefa do livro. O ano de 2022 marca, além do bicentenário da independência do Brasil, uma cooperação de 25 anos entre o espírito de Pedro de Alcântara e Carlos Antônio Bacelli, uma vez que os primeiros sonetos oriundos dessa parceria mediúnica foram publicados na antologia intitulada Jardim de Estrelas, em 1997, pela casa editora espírita Pierre Paul Didier. O marco dessa natureza não poderia deixar de nos estimular a organização desse volume, no qual o venerando benfeitor se revela sempre com sua marca muito particular de acendrado amor pela nação e esperança pelo futuro glorioso destinado ao Brasil. Assinado Isaac Valério, Juiz de Fora, Minas Gerais, 1º de janeiro de 2023. Com essa leitura, eu não preciso falar, nem compará-lo com o que a gente vê hoje. Tirem as suas próprias conclusões. Semana que vem, eu farei mais vídeos explicando momentos atuais, a visão espírita, a minha visão pessoal, mas, sobretudo, nunca esqueçamos de uma coisa. Vivemos tempos difíceis, mas fora da caridade não há salvação. O amor cobre a multidão dos nossos pecados. Eu termino com uma frase de Chico Xavier. Perguntado se ele tivesse algum poder, alguma autoridade, o que ele faria? E ele responde com muita humildade que ele, se pudesse, colocaria em cada rua, em cada esquina, em cada país, em cada lugar, a frase: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como eu, Jesus Cristo, vos amo. Boa noite a todos, que tenham uma boa semana e que a gente possa continuar nos esforçando para vencer a nós mesmos. Muito, muito obrigado por ter assistido até o final desse vídeo e vai clicando e divulgando para os amigos. Meu único interesse é ter uma renda mínima para ajudar
na cesta básica, na sopa fraterna, nos trabalhos assistencial e social de nossa casa espírita. Beijo grande a todos. Até depois. Muito obrigado. Fiquem todos em paz.